Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou te ensinar como inserir tabelas, figuras e gráficos ao longo do seu texto científico de forma correta. Ah, Ana, mas isso daí é fácil, é só colocar a tabela onde eu quiser, a figura, escrever meu texto e já era. Calma! Não é isso, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão difícil, gente. Eu vou te ensinar a seguir certos padrões para você não errar quando for inserir essas tabelas, gráficos e figuras no seu texto corrido, certo? Bora lá ver então. Pessoal, eu tô aqui com o primeiro exemplo aí pro vídeo relacionado à inserção de tabela ao longo do texto científico, né? Seja do seu artigo, do seu TCC, do seu resumo expandido, enfim, do seu texto científico. A gente observa aqui a fonte e o tamanho dela. A fonte é a Times, o tamanho dela é o 12 ao longo do texto. Isso daqui é padrão. Observa-se também o título obedece a mesma formatação, tamanho 12, fonte Times. Ao longo da tabela, no interior dela, também Times, tamanho 12. E aí aqui embaixo, pessoal, ó, na fonte e legenda, observa-se tamanho 10. Por que que isso acontece? Isso é obrigatório? Não necessariamente. Com certeza, isso daqui está sendo seguido modelo de um template, que geralmente é fornecido tanto por uma instituição de ensino quanto uma revista, enfim, a própria ABNT também. Então sempre vai ter uma norma para você seguir na escrita do seu trabalho e na inserção de tabelas, gráficos e figuras também. O template que o autor seguiu pedia para colocar a fonte e legenda da tabela em tamanho menor, ou seja, tamanho 10. E o que acontece? Olha só, aqui é o tamanho 12 no interior da tabela, né? Se o tamanho 12 fosse esse daqui, olha só. Vou estourar aqui, tá, pessoal? Só pra, ó. Reparou? Imagina que, ó, tá 16, mas vamos supor que seria 12. Tá vendo como extrapolou totalmente? Então, se isso daqui fosse o 12, o autor poderia baixar esse tamanho para 10, por exemplo, até 9, dependendo da tabela. Já viu aquelas tabelas enormes que tomam a folha inteira? Então, geralmente a fonte é reduzida e se precisar fazer isso, tá tudo bem, desde que seja com a Times, né, que está acompanhando o trabalho inteiro, mas você pode diminuir sim. Não foi o caso aqui, ele não precisou fazer isso, porque ela já tá perfeita desse jeito, certo? No tamanho 12 mesmo. Então, ele seguiu o template. Olha só. Colocou o número da tabela, esse daqui já é a 2, né? O título, logo a seguir. A tabela em si. Aí, como eu já disse, a fonte, a legenda, né? E olha só que interessante. Antes da tabela, pessoal, tem 4 linhas de texto onde ele dá uma leve explanação, um breve comentário sobre a tabela 2, que virá em seguida, né? Em relação aos dados contidos na tabela 2, observou-se, tal. Ele cita um dado aqui, alguma coisa para chamar a atenção do leitor. Ó, vai ter uma tabela aí na frente, observa aí que o dado tal é referente a tal assunto. Olha o que está acontecendo. Só fala isso. E já coloca o título, o número, o título certinho da tabela, a fonte, né? De onde que ele tirou essa tabela. Coloca as legendas para aqui retido, no caso, ó, um asterisco, depois integralizado, 2 asteriscos, né? Beleza, feito isso, olha só, ele continua com outro parágrafo falando mais um pouco a respeito dessa tabela. Geralmente, utiliza-se isso daqui para fechar esse assunto da discussão. A tabela geralmente vem na parte da discussão do trabalho. Então, ele já está meio que concluindo ali o raciocínio dele, o trabalho dele em si. Então, ele vem, conclui o que ele achou aqui na tabela, o que ele encontrou de dados, o que ele conseguiu confrontar na literatura. Ele vem aqui e conclui para fechar o assunto. Faz até uma citação, olha aqui. Faz uma citação, ou seja, ele amarra os resultados dele realmente. Então, essa é a forma correta de se inserir uma tabela ao longo de um trabalho científico.
uma breve explanação antes, a tabela devidamente identificada pelo título, pelo número dela, citada a fonte, se precisar a legenda, coloque a legenda embaixo e depois conclua por que essa tabela está ali, quais são os dados importantes contidos nela, ok? Não é certo, pessoal, fazer isso daqui, ó. Colocar a tabela, tá vendo? Antes não tem assunto nenhum. Veio simplesmente, colocou já. Tabela 2, matrículas, tal. Fonte, tá certinho aqui. Mas olha só, ele vem com o assunto todo depois. Então o autor, ele não torna mais fácil a leitura, sabe? Pro leitor. Porque o leitor tá vindo já provavelmente da tabela 1, vários textos atrás. Chega aqui nesse momento do trabalho, ele dá de cara com a tabela 2. Ele virou a página, a primeira coisa que ele encontrou foi a tabela 2. Ele não sabe o que tá acontecendo aqui, né? Ele vai dar uma lida, vai dar uma situada e vai ter que ir pro texto. Então, olha o textão. Às vezes a pessoa escreve até mais de uma página de texto. Então, aí ele tem que voltar aqui na tabela para ver o que aconteceu, se realmente o que ele leu aqui, ele entendeu o que tá aqui, tentar identificar os dados, os pontos. Não é legal você fazer isso. Geralmente os templates não contêm modelos assim. Geralmente os templates não englobam essa forma aqui de inserir uma tabela ao longo do texto científico. A própria BNT não engloba isso. Então, fica atento aí quando você estiver inserindo uma tabela ao longo do seu texto científico, certo? Esse outro modelo aqui, agora observa esse outro modelo aqui, onde ele insere todo o texto antes da tabela e já discute os dados sem você ter lido a tabela primeiro, né? Ele não te apresentou a tabela. Você, como leitor, não teve acesso à tabela primeiro. Do que será que ele está falando? Que dados são esses? São os dados na tabela 2, tá aqui. Os dados na tabela 2. Você tem que vir aqui embaixo para observar. Se tivesse sido mais texto, por exemplo, e essa tabela tivesse na outra página, você teria que virar a página para olhar a tabela. Então, não é o ideal. E ele já vem com a conclusão aqui também. Aí depois ele só apresenta a tabela. A tabela apresentada corretamente. Aqui, a forma dela, título, o número, fonte, enfim. Mas o texto em si tá vindo todo antes. Olha aqui, depois ele não tem nada. Depois acabou. Provavelmente ele vem com outro tópico aqui para discutir no trabalho. Então, fica uma coisa bem abrupta, certo? O ideal é o primeiro modelo que nós vimos aqui, uma breve introdução antes, a tabela em si e uma breve conclusão depois, amarrando os dados, se possível com citações referentes ao assunto, certo? Calma que isso daqui não é dark, dá para resolver. Melhor, né? O mesmo se dá para quando você precisa inserir uma figura. Olha só. Uma breve explanação anteriormente, olha aqui. A evasão pode ser compreendida de acordo com a figura 1. Quem é a figura 1? Olha ela aqui. Figura 1 já, ó. Figura 1. Título da figura 1. Times, tamanho 12, seguindo o padrão do texto. Descreve o texto, assim, logo em seguida vem a figura propriamente dita. E a fonte dela aqui em Times tamanho 10, que é o padrão que ele está usando, o padrão que ele está precisando seguir. Olha só, uma breve explanação anteriormente, a figura, e olha depois o que vem de novo aqui, uma breve conclusão sobre o que ele inseriu aqui anteriormente. Com citação, ó, ele já para Ruda e Passo 2015, se o ponto E, o estudante se afasta dos outros dois, P e S, e aí ele vai discorrendo o texto dele, concluindo, amarrando o assunto aqui depois dela, certo? Novamente, eu chamo a atenção, ó, não faça isso. Todo o texto antes, a figura depois e morre o assunto. Ou o inverso, a figura primeiro, né? Você nem sabe do que se trata. Você vai entender alguma coisa porque o título vai te fazer pensar, raciocinar alguma coisa a respeito do que você está lendo. Mas não teve texto nenhum antes. Simplesmente um título e todo o texto depois, né? Mesmo caso da tabela. E você vai ver que com o gráfico também não é diferente, certo?
Então, muita atenção, não jogue assuntos simplesmente. Introduza, coloque a tabela, figura ou gráfico e depois faça uma breve conclusão, amarrando os dados que você apresentou. Aqui eu trago o exemplo de gráfico. Já disse anteriormente que ele segue o mesmo padrão, tanto das tabelas quanto das figuras, mas só a caráter de exemplificação, vamos colocar aqui de forma ilustrativa. Ele é o gráfico 5, então, assim como tabela, assim como figura, ele tem que ter um número, e seguido do título. Observa, pessoal, que ele vem com um título aqui novamente, já exportado lá do Excel, provavelmente. Alguns templates exigem esse título aqui no gráfico propriamente dito. Já alguns templates não. Então, vai dar atenção do que é exigido no template que você está utilizando. Novamente, ele vem com a breve introdução anteriormente, falando do gráfico 5. Ele utilizou aqui 3 linhas para fazer isso. Apresentou o gráfico 5, devidamente legendado, olha só. Ele utilizou uma paleta de cores, ele preferiu não deixar em preto e branco, até porque ele teria em escala de cinza aqui, o que às vezes dificulta na legenda, porque ela é pequena. Então tem que ter muita atenção nisso também. A fonte aqui embaixo, tamanho 10, e seguiu com o texto, fazendo a conclusão. Olha aqui, eu já observei, uma citação, 2 citações, para amarrar o conteúdo que ele quis apresentar no gráfico, né? E daí já parte para outro assunto. Pessoal, espero sinceramente ter ajudado aí, contribuído, nem que for um pouco só, com a confecção do próximo artigo científico de vocês, ou do próximo TCC, enfim, do próximo texto científico, onde você precisará inserir as tabelas, figuras e os gráficos. Então, assim, muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.